Eu queria que você pensasse juntamente comigo agora no que pode estar acontecendo aí na sua vida. Deus pode estar te chamando. É isso? Deus pode estar te chamando para fazer algo. Como uma pessoa chama a outra para desincumbir alguma tarefa. Olhe bem o que a palavra de Deus ela nos traz, nos retrata acerca disso. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, e o versículo 10 diz assim: Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Nós vemos aqui a história de Samuel sendo chamado ou convocado por Deus. Por algumas vezes, ele achou que era simplesmente o sacerdote que estava o chamando. Mas logo depois, ele entendeu que era Deus que o requisitava, que o chamava naquele momento. E nós precisamos pensar em relação a isso. Talvez Deus está gritando no nosso lado para que façamos algo. E no momento que nós estamos ouvindo isso, nós precisamos entender que Deus ele exige algumas coisas de mim e de você. Deus ele às vezes nos pede que nós façamos algo, tarefas tão cotidianas para mim, para você, mas algo que seja específico para Ele. É importante nós lembrarmos que isso é uma forma de nós, como cristãos, como salvos, de nós retribuirmos o que Cristo fez por nós. É interessante nós pensarmos que quando aqui esses versículos que nós lemos, ou esse versículo que nós lemos, ele fala justamente de duas pessoas que estavam no contexto do capítulo 3 do livro de 1 Samuel. Fala de um jovem, uma criança, um pré-adolescente que estava na casa do Senhor, disposto a servi-lo. E também de um profeta que soube ensinar. E nós precisamos entender essa ligação entre as gerações. O profeta ali estava o treinando, o ensinando para servir ao Senhor de maneira mais satisfatória. Ele queria aprender mais sobre o serviço. E nós precisamos pensar nisso. Precisamos nos apegar a isso. Precisamos apegar que às vezes as pessoas de mais idade têm muito conhecimento, muita coisa edificante para passar às novas gerações. E no meio disso tudo, Deus chama os seus. Nós precisamos aproveitar a oportunidade enquanto estamos com essas pessoas que detêm conhecimento, tanto da palavra de Deus como de inúmeras outras formas. Precisamos entender que precisamos também ouvir o chamado de Deus. E às vezes nós, como pessoas, Deus nos pede para que façamos algo e nós negligenciamos porque às vezes achamos que é muito difícil, às vezes achamos que nós não somos capazes, mas Deus sempre proporcionou alguém para o ajudar, um servo de Deus no passado. Nós vemos que todos tiveram alguém para lhe ensinar algo. Quando nós olhamos para os servos do passado, vemos que foram chamados, mas Deus já tinha proporcionado alguém para o ensinar. Um belo exemplo para nós citarmos neste momento é a Paulo. Paulo, ainda como Saulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel, um famoso estudioso e sábio da época. Deus o chamou porque sabia que Paulo conhecia muito bem as leis, conhecia muito bem a palavra, conhecia muito bem o que era necessário para ele enfrentar a sua carreira ministerial. Paulo, ele foi ensinado aos pés daquele homem e através disso ele conseguiu se defender em algumas ou em todas as vezes que foi acusado de ser um cristão. Ele soube entender e se
observar através da lei, sobre remanejar as necessidades, e sobre isso ele pôde atender o seu chamado. E quando nós olhamos aqui, quando o Senhor vem àquele menino Samuel e o chama, da mesma forma, ele vem a mim e vem a vocês e o chama para que possa fazer algo para ele. Nós, como pessoas, como seres humanos, nós temos o péssimo hábito, o péssimo costume de simplesmente ir e pedir a Deus, chamar a Deus para que Ele faça algo. Mas precisamos entender que nos dias que nós estamos vivendo, muito próximo, sim, do arrebatamento da igreja, de Cristo voltar às nuvens, nós precisamos ouvir o chamado de Deus. Nós precisamos que a palavra de Deus seja anunciada através de mim e através de você. Quando eu falo que precisamos ouvir o chamado de Deus, eu não estou falando exatamente de você virar um pregador, um pastor, um missionário, um cantor, mas fala de você abrir a sua boca e falar que Jesus Cristo salva. Que você possa ouvir o chamado de Deus e que Ele possa entrar no teu coração e fazer, através de você, uma porta de bênção para quem necessita ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.